Vamos lá continuar aí a análise do Golden Sun, né? Então, as duas outras personagens que eu tinha falado no vídeo anterior, bom, acho que eu decidi aqui spoiler um pouco pelo que eu escrevi, são Ivan e Mia, né? Que são dos outros dois elementos que faltavam, né? A Mia do elemento água, o Ivan ali do elemento vento, sendo que o personagem principal, que é o Isaac, era do elemento terra, e o Garrett do elemento fogo, né? E eles são todos usuários de Synergy, né? Então, esses são os dois personagens que vão se unir aí aos heróis durante no restante do jogo. São os outros dois elementos faltantes, vento e água, respectivamente, já que Isaac é terra e Garrett fogo. Os jeans são capturáveis no jogo, estando, vamos dizer, por exemplo, ou no mapa, né? Só que daí você eventualmente vai ter que encontrá-los randomicamente e você vai ter que lutar contra eles para poder, vamos dizer, capturá-los, né? Claro que existe também alguns jeans em alguns locais eles vão se unir diretamente a você sem luta, não sei se eu falei isso na análise anterior, no mapa, ou nas cidades, ou mesmo em dungeons. Normalmente quando está na cidade, não há necessidade de luta, ou em dungeons. Em mapas ou em dungeons, temos de lutar contra eles para que se juntem a nós e nos ofereçam seus poderes. No mapa nós temos que achá-los aleatoriamente. Podemos para cada personagem acoplar jeans, mas não só jeans vinculadas ao elemento inato de cada personagem, ao contrário. Podemos acoplar aquilo que eu estava explicando no vídeo anterior, né? Podemos acoplar a eles mesmo jeans de elementos opostos ou diferentes de seus elementos inatos. Garrett é do elemento fogo e pode receber jeans do elemento água, por exemplo, o que também alterará status, alterará habilidade que eventualmente ele possua e tal, alterará a própria classe que ele assume, né, a classe de luta, né, como se fosse mais ou menos o job, né, a função que ele tem na luta, se ele vira um cavaleiro, se ele vira um paladino, alguma coisa nesse sentido. E mesmo, peraí, não foi, também alterará status, mesmo habilidade de personagem que cada personagem possui, né. E daí cada personagem pode acoplar jeans dos 4 elementos distintos, simultaneamente, inclusive, ao mesmo tempo, né. No final todo, claro, vai ser ali na lista dos jeans específica, né, onde você vai ali como se fosse um quadro de status, em que você vai escolher onde ou em que personagem você vai acoplar qual jean, qual vamos dizer, invocação, né? Lá você pode, quando você eventualmente, se você só tem, por exemplo, 4 jeans, a princípio só vai ficar um para cada personagem. Então, eventualmente, quando daí você pega um quinto jean, você vai daí decidir para qual personagem ele vai. Mas a princípio, no início, o jogo meio força a fazer uma distribuição mais ou menos igualitária. Até se desse para colocar, vamos dizer, 3 jeans de um personagem e os outros ficarem só com um, se você tivesse 6, por exemplo, até eu já não sei se exatamente daria. De repente se dá, eu não sei se dá. Normalmente o jogo distribui de maneira igualitária. Então, por exemplo, se você tem 8 jeans, vai ficar 2 para cá. Vão ficar 2 para cá. Pode acoplar jeans dos 4 elementos distintos, ou estar com, vamos dizer, um ou mais jeans de cada elemento, vamos dizer, estar com um ou mais jeans de cada elemento, dentro da capacidade total de segurar jeans de cada personagem. Né? Tá, então, e inclusive quando, vamos dizer, a jean de mais de um elemento anexado em uma determinada personagem, também mudam suas habilidades, seja pela troca dos jeans ou pela fusão dos elementos dos jeans. Né? Então você pode, se você eventualmente troca ali, você tem já um personagem que tem, que seja o Isaac que tem o elemento terra, então já tem um jean terra, mas ele está também com o jean fogo, você pode ali fazer a troca. Né? A fusão dos elementos do jeans e não deles em si, porque eles não se fundem. Mas não se fundem os jeans, mas se fundem as habilidades dele dentro da personagem. As habilidades se fundem, os jeans não. As criaturas não. Então o Isaac é do elemento terra, mas ele pode acoplar exatamente como só a questão do jeans, e não pela fusão deles em si, porque eles não se fundem. Então Isaac é do elemento terra, mas ele pode acoplar o jean de outro elemento se assim desejar o jogador. Só jeans do elemento vento, o que se ele eventualmente desejar. Então, por exemplo, claro que o Isaac, como ele pode ter o jeans dos 4 elementos, mas se ele só quiser
ter com o Isaac jeans do elemento vento, até mesmo tirando jeans do elemento terra, que é o elemento inato dele, o jogador pode fazer isso. E o que, claro, afetará os seus status e habilidades. Mas pode também acoplar jeans do seu elemento terra, ou só do elemento terra, né, combinando com jeans dos outros três elementos, o que também mudará ou resultará em mudança de efeitos de status e habilidades. E assim também com as demais personagens jogáveis, né? Algumas armas do jogo podem nos conceder ataques especiais, também tem essa, né? Quando com elas estivermos equipados, então às vezes as armas possuem habilidades especiais, ou ataques especiais, né? Não, ou mesmo até, acho que às vezes até habilidade, não sei se alguma arma, depende de alguma habilidade que gera alguma cura, então atacaria o inimigo, mas geraria cura pra gente, ou absorveria algum dano do inimigo e tal, a ponto de recuperar HP ou alguma outra coisa nesse sentido. Já outros equipamentos e armas podem até nos melhorar bastante certos elementos. Atributos de status, força, agilidade, etc. Mas podem estar amaldiçoados. E aí apenas um certo ali, um padre, um frei ali do jogo específico, equivalente meio guru curandeiro, healer de cada vilarejo, que teria aí o poder, o condão de eventualmente retirar a arma, mas ele não consegue retirar a maldição da arma. Ele apenas, vamos dizer, desanexa, porque uma vez que a arma esteja amaldiçoada, a gente não consegue tirar ela da, vamos dizer, a gente não consegue desequipá-la. Aí a gente precisa do healer para poder desequipar a arma, mas ele não consegue, aí vamos dizer, limpar a arma da maldição. O vilarejo pode só esse guru de cada vilarejo pode nos desamaldiçoar, já que se o item que equipamos está amaldiçoado, não podemos tirá-lo, salvo a intervenção do healer. E o healer não, só pode tirar a arma da pessoa, não pode retirar a maldição da arma. Cada cidade e alguns outros locais do jogo possuem ali um healer. Né? Tal healer também pode nos curar de maldição de status. O possui. Tal healer também pode nos curar de maldição de status. No caso que não de equipamento, mas como dito, maldição de equipamento, o healer também cura, no sentido de retirar. Ele pode curar uma maldição de status causada por inimigo, nos ressuscitar se desmaiamos, se a gente toma um pau na batalha, ou ainda curar de envenenamento, tudo por preço financeiro. Healer não tira a maldição da arma e equipamento, maldito, né, vamos dizer assim. Apenas retira o item do nosso corpo desalojando. Então é mais ou menos isso aí. Esse é o complemento da análise do Golden Sun, né? Um jogo que ele tem isso é interesse ele em alguma pegada por, vamos dizer, ele colocar ali de jovens que possuem poderes especiais e tal, ele é bem diferente do Chrono Trigger, mas ele lembra muito. O gráfico, assim, realmente, né, lembra bastante. É um jogo legal, um jogo interessante. Dá pra investir algumas horas, ele continua, porque pelo que eu sei, a continuação do jogo, ela conta uma outra parte da história do ponto de vista de outros personagens que a gente encontra nesse Golden Sun. O que eu joguei seria o Golden Sun 1, né? O original. E daí os outros dois jogos que sequenciam, acho que é Golden Sun Dark Dawn, alguma coisa assim, e Golden Sun The Lost Age, alguma coisa nesse sentido. Então, um jogo eventualmente seria a continuação anos depois, e o outro jogo não. Outro jogo é, é concomitante, vamos dizer, ou simultâneo até ao próprio Golden Sun 1, só que ele conta a história do ponto de vista de outros personagens que a gente encontra no jogo. Então é um jogo interessante, é um RPG. É interessante, conceitos diferentes, tem aquela questão da especialidade, serem pessoas especiais, mas mesmo assim acho que não tira aí tanto, não tira tanto o brilho da história. É um jogo bom, acho que dá para investir aí algumas horas jogando. Eu colocaria aí, talvez, uma avaliação final, talvez um jogo entre bom e muito bom. E só, eu não sei se eu contei na análise que normalmente quando eles vão pesquisar nas ruínas da primeira cidade, né? E que lá tá vendo um terremoto e tal, eles precisam ir nessas ruínas de um templo lá. Não é bem ruína, é um templo específico, né? Meio ruína, meio não. E eles precisam ir lá verificar o que está acontecendo, porque supostamente a origem dos terremotos decorre desse local específico. E eles acabam encontrando algumas pessoas no meio
nessa jornada que parecem ser os causadores desses terremotos. É uma equipe, mas eles acabam aí, sequestrando, né, alguns dos nossos amigos. Eu até já citei no vídeo anterior, que era a questão, era o Félix, né, que era o irmão da Diana. E justamente aí nós temos que meio, a partir desse momento, descobrir por que eventualmente. Eles acabam mais ou menos no começo explicando um pouco, mas entender por que eles estão, vamos dizer, causando esses terremotos, porque eventualmente depois eles acabam explicando, né? Tá, não é tanto spoiler, é uma coisa do começo do jogo, que eles precisam de algumas peças que estão nessas ruínas, só que cada ruína que está espalhada pelo mundo, ou cada templo específico pelo mundo, tem um item específico, só que de cada elemento específico, então dos 4 elementos. Então a primeira, posso estar errado agora, o primeiro templo que está ali na nossa cidade de Vale, né? Esse primeiro templo, e se não me engano é o Templo da Terra, posso estar errado agora. Mas então pelo mundo há uh, outros templos, cada um simbolizando, vamos dizer, um elemento específico. Se não me engano, no Golden Sun tem uma ou duas torres que a gente não vai acessar no jogo, que representam elementos específicos. Mas sempre, no final, a gente está mais ou menos correndo contra o tempo para poder chegar antes dessas torres do que esses inimigos que capturam a Diana e o Félix e que têm os interesses de pegar esses itens. Mas uma vez que eles retiram esses itens dos templos, catástrofes começam a acontecer pelo mundo inteiro. Então, só mais esse complemento à história, e esse é o mote da história, né? Descobrir por que essas personagens uh, por que essas personagens estão aí. Mais ou menos aí o que lidera, que tem o Alex, né? Um Alex que é mais ou menos um dos líderes ali dessa equipe, e outro é o tal de Saturno, né? E tem a irmã dele que eu não estou lembrando, não estou me recordando o nome agora. Eu acho que é a irmã dele. E daí nós temos que tentar descobrir qual ou quais são os planos finais dessa trupe, desse grupo, que eventualmente não, né, que decididamente quer buscar esses objetos que uh, possuem aí algum tipo de poder especial e tal. Eles precisam entender por quê. O nosso grupo, né, precisa entender por que está acontecendo e nós partimos justamente nessa jornada para tentar salvar o mundo desses caras, né? Então é isso aí, valeu. Então, mais esse complemento à análise do Golden Sun. Valeu!